A intenção é que o material forneça recursos e aponte estratégias para promover o uso consciente de dispositivos digitais pelos mais jovens. Mas enquanto o guia não sai, não fica pronto, a gente conversa com a psicopedagoga Geneilza Ramalho sobre o tema. Geneilza, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Cidade. Bom, olha só, hoje em dia é impossível retirar por completo as telas das crianças e adolescentes. Mas qual é a melhor forma de incentivar o uso consciente desse material? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade de Caruaru, onde abrange várias cidades do nosso agreste sertão de Pernambuco. Então, é um grande desafio pensar sobre o uso das telas hoje e, sobretudo, não podemos pensar que não podemos mais viver sem o uso da comunicação e, sobretudo, da tecnologia e uso de celulares e smartphones. Então, essa consulta pública, ela vem para trazer um norte para o governo, embora pensamos ainda que estamos bem atrasados em relação a isso, porque pesquisas já indicavam fora do país o uso exacerbado desses meios de comunicação e as consequências que trazem para as crianças e adolescentes. Eu vou trazer um dado antes dessa sua pergunta importante. A Sociedade Brasileira de Pediatria, do Brasil, e já também pensando em pesquisas internacionais, diz que crianças menores de 2 anos não deveriam sequer chegar perto desses meios, como telefones, smartphones, entre outros. E o tempo de tela mínimo para crianças de 2 a 5 anos de 1 hora, a partir de 6 e 10 anos de 1 a 2 horas no máximo, alternados, e adolescentes de 11 a 18 anos, no máximo 3 horas. Então, você vê a gravidade da situação através da pesquisa que já demonstra que não deveria, de fato, realmente ser usado da maneira que está sendo. Então, o cenário é preocupante, mas o que a gente pode pensar em sugestões para que possam os pais, familiares, poderem contribuir, de fato, com o uso consciente e de maneira planejada para as famílias, sobretudo as crianças e adolescentes que estão bem expostos, né? Então, o mundo virtual, ele veio para ficar, não é verdade? Então, aprender a lidar com essa forma positiva e a toxicidade da internet é muito importante. Então, a gente tem que pensar no exemplo. Se eu digo, filho, não usa tal coisa, eu tomo bruscamente, mas eu faço uso constante enquanto pai, enquanto mãe, o responsável, então aí fica uma lacuna de entendimento para esse jovem, para esse adolescente, não é verdade? Então o exemplo ele é muito importante a ser seguido, principalmente ter um planejamento familiar, né? O pai deve estar engajado, né, com a idade adequada, orientando esses filhos, principalmente sobre as postagens, demonstrar interesse pela vida online do filho é muito importante, porque a gente sabe que ele está exposto a um mundo que a gente chama terra de ninguém, embora algumas leis já nos orientam que esse uso realmente tem algumas regulamentações desse país. Então, ter acesso a conteúdos digitais consumidos pelas jovens e crianças, os pais têm que estar presentes, eles têm que observar, o filho tem que saber que ele está monitorando, principalmente o tempo, o acesso. Existem alguns sites importantes pagos que bloqueiam o uso de sites que são nocivos à vida desse jovem adolescente, né? E uma conversa clara com o filho, mostrando consentimento o porquê, muitas vezes, dele ter esse tempo limitado, entende? Para que ele cresça consciente desse uso que seja positivo para ele e não tóxico para a sua vida. E como é que a gente faz o diálogo, Geneilza, porque muitas vezes, né, isso eu tiro por experiência própria, eu tenho um sobrinho que vai completar 9 anos essa semana, e ele é completamente ligado a telas. Aí uma vez a gente foi para minha residência e eu não passei o Wi-Fi para ele, ou seja, ele ficou sem internet, então ele ficou extremamente irritado e tudo mais. Então assim, como é que a gente dialoga com essas crianças, com esses adolescentes, de que tem que ter um tempo limite ali para usar, que não é um tempo solto? Isso, essa sua preocupação ela é muito pertinente, você e tantos outros ouvintes que estão aqui no momento na Rádio Cidade percebem e veem realmente essa situação corriqueiramente. Então, o que é importante? Lá atrás eu falei sobre um planejamento. A família ela tem que estar presente o tempo todo. Então, falar sobre essa situação de que o tempo deve ser limitado requer anteceder
esse momento, em vez de tirar totalmente ou tirar de forma brusca sem um antecedido diálogo. Então, o que a gente pode fazer? Um planejamento familiar. Então, se a família ela não senta, um momento, filho, hoje nós vamos conversar um pouco, todo mundo vai guardar seus telefones e vamos conversar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo das mídias digitais e está orientando. Agora, há casos que os jovens não escutam, há casos que crianças vão realmente ficar muito estressadas, mas é importante sempre observar esses comportamentos. Por quê? Porque muitas vezes essas telas já minaram a mente da criança e os pais não perceberam que a forma agressiva que ela apresenta é porque a criança não consegue mais ouvir. A criança não consegue mais entender esse diálogo familiar, interagir com as situações de explicações e de uso dessas telas e também de celulares, entende? Então é bem importante as observações e conversar no momento em que ela esteja, principalmente, sem o telefone, ou que se planeje esse momento para que ela vá entendendo. Paulatinamente, essas conversas não podem ser só uma vez, ela deve ser construída dia a dia. O momento de jantar, hoje nós vamos jantar juntos, então vamos tirar telas, todos tiram os celulares. Então a gente já começa aí a pensar numa vida de socialização entre familiares dentro do seu familiar, que a gente percebe, todos nós percebemos, eu também tenho família, e vejo o quanto está difícil, como você também vê, esses jovens sentar, escutar, jantar, se comunicar. Está realmente algo que é preciso realmente ter muita atenção para que futuramente ele não tenha consequências maiores. Bom, é um desafio para todo mundo, né? Para os jovens, para os pais, para quem está ao redor. É muito difícil, mas a gente tem que tentar, né? Geneilza, olha, eu queria agradecer bastante suas orientações, né? Esse bate-papo aqui pra gente, nesse pré-dia das crianças, né? Que a gente tem que se importar mais com outros fatores, além do presente do Dia das Crianças. Muito obrigada, viu? Torço aí para que essa consulta pública possa melhorar as coisas no nosso país e até uma próxima. Até, muito obrigada. E só deixando uma deixa bem rapidinho, claro. O quanto importante é a convivência, já que você tocou sobre o Dia das Crianças, mas não só nesse dia, os momentos de lazer. Eu acho que esses momentos de lazer deveriam ser realizados e, se possível, deixar os celulares em casa, né? Talvez o adulto levar só em caso de urgência, mas para que haja uma convivência até nos momentos de lazer, seja no shopping ou qualquer ambiente que possa levar as crianças em área rural, em qualquer ambiente que a família esteja junto, mas esteja junto de verdade, o toque, o corpo a corpo, consentimento e dialogando, que é mais importante. Muito obrigada. A gente conversou agora com a Geneilza Ramalho, psicopedagoga, falando um pouquinho sobre o uso de telas, como adaptar isso à realidade das crianças, tá? E a gente